Olá pessoal, maravilha, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar aqui, José de Oliver, formando crianças leitoras na linha do construtivismo, muito na linha trabalhado, por exemplo, por Colomer, por Teberoski, por Isabel Soler, maravilha? Então vamos lá, nossas orientações de trabalho. Esse comecinho aqui é muito importante porque nós vamos entender que aqui está a base do livro. Para começar, o ato de aprender a ler é um ato complexo, ok? É um ato complexo. O ato de aprender a ler, vamos colocar aqui, aprender. Eu vou fazendo algumas anotações complementares aqui. Aprender a ler é um ato complexo. Trata-se de uma problemática global, ok? E eu não consigo resolver isso com um inventário de técnicas. Dá aqui um inventário de técnicas que eu vou passar para o aluno e ele vai aprender a ler, que é uma beleza. Não. Até porque a leitura não se reduz à mera decodificação. Tá? Então, trata-se aqui de uma problemática global justamente porque ler é diferente de simplesmente decodificar. Ler é decodificar? Com certeza, mas é só decodificar? Não. Porque nós estamos falando de ler, entender, interpretar, enfim, não é lidar com textos e não apenas ler palavras. Então, ler é diferente de simplesmente decodificar. Eu não consigo ensinar a ler, a criança não aprende a ler simplesmente com inventário de técnicas. Vamos ver o que está dentro desse ato complexo. Situa-se no cruzamento de vários eixos. Então, nós temos aqui conhecimento do próprio funcionamento do ato lexical e dos processos de leitura. Ainda conhecimento linguístico do funcionamento da língua escrita. Aqui nós já temos o seguinte, a criança ela tem que entender o sentido de uma palavra. Quando ela vai ler um texto, nesse texto tem parágrafos, tem pontuações, pontos diferentes. Esses pontos eles vão interferir no ritmo da leitura e também na questão da coesão que se propõe dentro do texto, respeitando um determinado gênero. Então, os aspectos linguísticos são muito importantes. Dentro disso, nós temos, por exemplo, sintaxe. Então, vejam que existem muitos fatores para serem observados dentro desses eixos num processo de leitura. A teoria de aprendizagem usada como referência. Tá? Nesse caso, a gente costuma olhar para o construtivismo como uma teoria para explicar como a criança aprende e levar isso em conta. As interações entre criança e adulto, vejam aqui as interações que são muito importantes. E olhando para essa questão das interações, nós temos aqui então as crianças exercendo um papel ativo, crianças ativas no meio que elas gerenciam. A escola deve ser um meio de vida em que o jogo e o trabalho sejam organizados e administrados por todos aqueles adultos e crianças que constituem a coletividade escolar. Ou seja, as crianças podem questionar, elas podem intervir, tá? Então vamos colocar aqui, crianças ativas. Crianças ativas. Isso aqui ficou feio. Eu vou fazer de um jeito mais feio ainda, mas que eu gosto. Crianças ativas, elas questionam. Essas crianças intervêm. Vinícius, não entendi. O que quer dizer isso? Elas podem questionar, elas podem intervir. Quer dizer, pessoal, que o ensino ele não está limitado naquele formato em que o professor fala para a criança o que ela deve fazer. Faça isso, agora faça aquilo, agora faça assim, agora faça assado. Complete, ligue. Não. O professor é um mediador, o professor ajuda, o professor
oferece o desafio, dá tempo para a criança lidar com aquele objeto. Por exemplo, eu ofereci um texto, eu tenho que dar tempo para a criança observar o texto, tentar ler aquele texto, enfim, utilizar os recursos dela, criar as hipóteses dela. E depois, o professor vai intervir. Ele vai intervindo pontualmente, ele vai ajudando a criança a se desenvolver, a criança a perceber aspectos linguísticos, a criança a mostrar como ela pensou, que recurso ela utilizou, trabalhar isso coletivamente com os alunos. É aí que o professor entra em cena. O professor intervém, mas ele não oferece tudo pronto para o aluno. O ambiente não é enrijecido, é um ambiente muito mais flexível. Por quê? Porque eu quero crianças ativas, alunos ativos, que questionam, que intervêm, que constroem as suas hipóteses. Podemos colocar aqui, ó, crianças ativas que constroem suas hipóteses, que apresentam sim a sua forma equivocada de ver o objeto, por exemplo, o sistema de escrita, não tem problema. Faz parte do processo de construção de conhecimento da criança. Então tá. O que mais, Vinícius, que nós temos aqui? O meio, né? Então essa criança poderia ter colocado no quadro. Para ela poder agir, o meio tem que ser favorável. O meio é condição favorável para uma aprendizagem ativa. Então a criança ela pode nesse meio. Aqui a gente poderia colocar, né? Questionar, intervir, construir hipóteses. Ainda a gente pode colocar discutir, debater, apresentar soluções, questionar aquilo que outra criança apresentou, de repente, num trabalho em grupo, avaliar, autoavaliar-se, está tudo aqui, tá bom? A gente pode ampliar isso. Trata-se de um meio que favorece o trabalho ativo da criança. E o prof, Vinícius, e nós, como ficamos? Papel facilitador do professor, que envolve aqui 4 pontos importantes. 4 pontos importantes. Tá? Então, o professor, ele pode fazer escolhas? Lógico, o professor planeja todo o trabalho. Então, o professor fala, nossa, eu vou trabalhar esse texto, eu vou trabalhar assim, assado, existem os objetivos, eu preciso alcançar objetivos, na verdade, ajudar as crianças a alcançarem objetivos, tem todo um planejamento. Mas o professor não faz as escolhas sozinho, não é apenas ele que faz as escolhas, como acontece tradicionalmente. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, prof, ou profa, né? Não é apenas, vou colocar ela, a profa, que faz as escolhas, ok? Porque tradicionalmente é assim que acontece. A criança ela tem que simplesmente ficar ali reproduzindo o que o professor pede. Ela não, por exemplo, ela não vai questionar. Eu acho que escreve cavalo dessa forma. Não, não é. É assim, assado que você tem que fazer. Não tem para onde ir, não tem outra possibilidade. Nesse modelo de trabalho que nós temos aqui oferecido pelo livro, existem muitas possibilidades para as crianças agirem. Tá? Então o professor não fica indicando o que a criança deve fazer, como a criança deve fazer. Logo, o papel do professor é fazer com que a vida da aula proporcione às crianças situações de leitura simultaneamente efetivas e diversificadas. Efetivas quer dizer, a criança tem que ler. Vinícius, a criança não sabe ler, o professor lê para ela e o professor utiliza ali indícios que, na verdade, são utilizados pelas crianças. O professor ensina a criança a utilizar indícios para ler. Por exemplo, uma imagem. A criança, muitas vezes, não sabe ler com fluência, mas ela conhece reconhecer uma ou outra palavra que já a ajuda a buscar sentido, porque a leitura, ela se efetiva a partir do momento que aquilo começa a fazer sentido para a criança. Não é simplesmente ler, oralizar, ficar reproduzindo, repetindo, sem entender o que está acontecendo. Então, a efetividade tem muito a ver com o quê? Com a busca pelo sentido. A criança pode se apegar a uma imagem, ela pode se apegar à forma como o texto está estruturado, às silhuetas. Ela pode entender ali, desse jeito aqui eu acho que é uma receita. Está parecendo receita de bolo. E ela vai meio que identificando elementos, até, obviamente,
ler fluentemente. A criança vai ser uma leitora competente, enfim, vai ler textos diversos, gêneros diversos, com fluência, mas o processo é longo. Ajudar as crianças a interrogarem o escrito. Procura desse sentido. Construir hipóteses a partir de indícios e verificação, isso que eu estou dizendo. Trata-se do que isso que eu estou lendo? Será que é um conto? Será que é uma receita? Será que é um folheto, um tutorial? Será que é enfim, né, N possibilidades. Ajudá-las a utilizar os instrumentos, fichário e outros progressivamente elaborados pela turma. Ajudá-las a elucidar suas próprias estratégias de leitura. Quer dizer, a criança, gente, ela não vai apenas pegar ali um repertório pronto de técnicas, ela vai desenvolver, na verdade, as estratégias de leitura com a ajuda do professor. Estratégias de leitura, antecipação. Bom, pelo que nós estamos vendo aqui, esse texto deve tratar disso, daquilo. Vamos ver se isso acontece. Então, a verificação é uma estratégia também. Eu faço antecipação, depois verificação. A inferência, utilizar, de repente, outros elementos que podem ajudar na compreensão do texto. São diversas as estratégias de leitura que a criança vai desenvolvendo com a ajuda do professor de forma ativa. Então, o professor, ele precisa encorajar, ele precisa incentivar. Se a criança vai ler, ele fica ali colocando problemas, não é assim. Leia certo, você leu errado, enfim, e não dá liberdade para a criança iniciar a produção dela, ele vai deixar essa criança inerte. Essa criança vai ficar ali o tempo todo se sentir repreendida e vai perder a coragem de participar. Por quê? Porque toda hora que ela fala alguma coisa, ela erra. É óbvio, ela não é uma leitora fluente ainda, ela está aprendendo, então ela precisa errar, ela precisa apresentar suas hipóteses para que o professor possa intervir. Não é? Então esse professor, ele precisa, é muito importante que esse professor encoraje a criança. Vou colocar aqui assim, ó, estimular, tá? Estimulador. Esse professor precisa ser um grande de um estimulador. Fazer a criança participar, oferecer para ela ali um ambiente de afetividade, um ambiente de ajuda em que a criança sabe que ela tem a ajuda do professor, o incentivo do professor. E um outro ponto, né? E o professor precisa entender que é lendo que a criança aprende a ler. Não é primeiro eu aprendo a decodificar para depois ler. Não, é lendo que se aprende a ler. É lendo que a criança vai aprender não apenas a decodificar a palavra, mas também construir estratégias de leitura. E o professor, quando lê para a criança, também mostra para ela como se lê. Tá? Então, o professor é uma referência muito importante. Então vejamos aqui, ler é questionar algo escrito como tal a partir de uma expectativa real, necessidade, prazer, numa verdadeira situação de vida. Leitura está diretamente ligada à situação de vida. Nós vamos ler por necessidade, porque eu quero pesquisar, porque eu quero identificar, porque eu quero saber, porque eu quero conhecer, porque eu quero aprender alguma coisa para contar para alguém, porque eu tenho prazer em ler, porque eu gosto de uma história, porque eu estou curioso, enfim. A leitura está diretamente ligada a uma necessidade ou prazer que aparece na nossa vida cotidiana. Então, ler não é decifrar, tá? Não é decifrar de forma linear, regular, não é mera decodificação, como nós já falamos. E a criança, ela tem diferentes motivos, ela tem diversos motivos para ler e ela pode desenvolver diversas estratégias de leitura. Então vejam que nesse comecinho nós já temos muitos pontos importantes, não é? Que na verdade já dão a base ali, né? Dão a base do livro. Agora veja que interessante esse slide. Como tornar difícil a aprendizagem da leitura? Eu não vou ficar lendo, é muito simples. Então, o autor está dizendo assim, professor, se você quiser atrapalhar a criança, faça isso aqui, siga essa listinha. Vinícius, e na minha prova, isso é importante? Tudo que está aqui é importante. Então, como tornar difícil a aprendizagem da leitura é o que o professor não deve fazer. Cuidado lá na prova, tá bom? Para você não colocar isso como algo
correto, que o professor deva fazer, não, é o que o professor deve evitar. Como tornar difícil a aprendizagem da leitura é o que o professor não deve fazer. Então, vou deixar esse slide aí para você fazer uma bela de uma leitura. Pedagogia de projetos permite à criança. Vejam que interessante, nós não queremos uma criança... Duas coisas. Nós queremos uma criança ativa e nós vimos que a leitura acontece em situações da vida. Então, nada mais interessante do que trabalharmos com projetos. Existem N possibilidades de projetos, tá, gente? Muitas possibilidades. Por exemplo, construir um jornal da escola é um projeto? Com certeza. Então, aqui é o seguinte, todos os autores vão olhar ali mais ou menos para o cenário que eles estão investigando, pesquisando, e vão pegar ideias dentro desse cenário ou trazer de uma experiência. Então, quando a gente fala de projetos, pessoal, você vai pegar autores, por exemplo, uma autora argentina, Délia Lerner, ou vai pegar, por exemplo, autores, de repente, espanhóis, né? Como, por exemplo, Fernando Hernandes. Vou pegar um autor, enfim, existem N autores, não é? Eles vão trazer ideias diferentes, tá? Ideias diferentes. Muitas vezes, essas ideias estão muito baseadas nas propostas de ensino que foram desenvolvidas por autores no começo do século XX. Por autores como, por exemplo, Claparède, como, por exemplo, Celestin Freinet, como Maria Montessori, dentre outros. Então, muitas vezes, os autores novos, eles vão pesquisar escolas, situações em que existem diversos projetos e que são projetos similares ali ou extensões daquilo que se fez dentro da educação renovada no começo do século XX. Então, por exemplo, o Jornal da Escola é um tipo de projeto, não é? O que mais que nós podemos ter, Vinícius? A gente pode ter, sei lá, um guia, vamos construir um guia, vamos construir um tutorial para alguma coisa, a gente vive a era dos tutoriais, né? Tutorial. Vejam que eu não estou aqui reproduzindo exatamente o que o livro traz. O livro traz outros projetos, fazer, por exemplo, um projeto de receita, um projeto que mais que o livro traz lá? Não lembro agora exatamente todos eles, mas está tudo relacionado à vida, às situações do cotidiano. Isso que é importante, tá bom? Então, esses projetos se referem a situações do cotidiano. E as crianças, elas podem participar da escolha do tema, do que vai ser trabalhado. Por quê? Porque nós estamos partindo da curiosidade das crianças, das suas necessidades, e é muito interessante porque, nesse caso, a leitura, ela deixa de ser um objeto meramente acadêmico. Por que é importante ler? É importante ler porque vai ter prova e o aluno precisa tirar nota para passar. Nada disso! A escola não pode se apropriar da leitura dessa forma e torná-la um objeto simplesmente da escola, acadêmico. Por que é importante ler na escola? Porque é importante ler fora da escola. Inclusive, Emília Ferreira vai nos ensinar isso. Por que é importante escrever dentro da escola? Porque a escrita é importante fora. Então, como as situações do cotidiano exigem leitura, vamos trabalhar projetos de leitura que abordam situações do cotidiano e, ao mesmo tempo, permitam que as crianças possam agir, gerenciar a sua prática, tá? Então, aqui nós temos pedagogia de projetos, permite a criança não depender mais apenas das escolhas dos adultos. Não é o adulto que fica o tempo todo ditando como fazer, o que fazer, como fazer. Nada disso. Ainda, viver a experiência positiva do confronto com os outros e da solidariedade. Pessoal, onde tem construção, produção, tem confronto, tem conflito de ideias, etc. Mas as crianças aprendem, diante desse conflito, desse confronto, com a ajuda do professor mediador, a buscar um bem comum. Ou seja, qual é o resultado que todos nós queremos? Então vamos negociar e buscar esse resultado. Então não dá para eliminar o conflito, o confronto, ele precisa ser devidamente administrado. E como as crianças podem fazer isso?
a partir da cooperação. Elas aprendem, então, a cooperar, a buscar um bem comum. A pedagogia de projetos contribui muito com a vida cooperativa, tá? A construção de uma vida cooperativa. E de que forma que as crianças cooperam, por exemplo, num projeto de leitura, Vinícius? Elas se ajudam, né, na busca pelo sentido. Então, quando uma criança fala, eu entendi isso, eu vi aquilo, eu percebi assim, eu percebi assado, uma está ajudando a outra a construir sentido sobre o que se lê, ok? Ainda decidir-se, comprometer-se após a escolha, ainda projetar-se no tempo através do planejamento de suas ações e de seus aprendizados, assumir responsabilidades, ser agentes de seus aprendizados, produzindo algo que tem um sentido e uma unidade, ok? Então a criança ela está vivendo ali uma escola que está alicerçada no real. Tudo que a escola ensina está contextualizado, tem um vínculo com a prática social, tem um vínculo com aquilo que acontece no dia a dia. A escola está alicerçada no real. 3 tipos de projetos que são identificados ou indicados no livro. Vinícius, mas eu estudei um autor aí, ou um autor, que fala de, nossa, vários tipos de projetos. Sim, existem N possibilidades, os autores trazem suas classificações, mas esse livro fala de 3 tipos. Daí vem o Vinícius e pensa assim, vai que o examinador lá da banca, de repente, abre justamente nessa página, né? E vê esses 3 tipos de projetos. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos entender quais são os 3 tipos de projetos identificados dentro do livro, porque eles, de repente, podem cair na sua prova. Mas existem outros, tá? Que são trabalhados por outros autores. Então, aqui a autora diz que existem projetos referentes à vida cotidiana, que abrange a organização do espaço, do tempo, das atividades, das responsabilidades, das regras de vida. Então, por exemplo, um projeto é uma agenda coletiva. Uma agenda coletiva para que as crianças entendam melhor suas rotinas, enfim, seria a construção dessa agenda seria um projeto referente à vida cotidiana, beleza? Depois, projetos em empreendimentos. São projetos de atividades complexas em torno de uma meta definida com certa amplitude. Por exemplo, organizar o pátio, organizar uma exposição, administrar a biblioteca da escola. Mas, Vinícius, isso não tem necessariamente nada a ver com leitura. Tem sim, porque, na verdade, o tempo todo nós estamos lendo. A gente está lendo uma placa, eu confecciono uma placa, eu leio a placa. Por que existe essa placa? O que eu estou lendo? Qual é o sentido disso que eu estou lendo? Então, que tipo de leitura é essa? Que tipo de informação, de informativo, enfim, é esse? Então, o tempo todo a gente precisa, dentro do projeto, a gente precisa lidar, por exemplo, com um manual, como eu vou fazer, como eu vou montar, ou então, como eu vou regular uma ação. O tempo todo nós estamos escrevendo e lendo, tá? Então, existem esses projetos e empreendimentos, e isso, gente, não é só para leitura, é para tudo. Então, esses projetos eles podem existir para tudo, para as outras disciplinas também. E projetos de aprendizado nascem do desejo de fazer partilhar com as crianças as perspectivas sobre os conteúdos de formação normalmente reservados aos docentes. Então, as crianças vão aprender coisas novas, elas vão participar de imersões. Então, vamos falar, por exemplo, da produção de determinado gênero, vamos fazer uma imersão para aprender esse determinado gênero ou para lidar com esse determinado tipo de texto. Situações de leitura. Pessoal, situações de leitura. Por que nós lemos? Ou qual é a finalidade? Ler para viver com outros no quadro de uma vida cooperativa, ler para comunicar com o exterior, ler para descobrir informações, ler para fazer, ler para estimular o imaginário, ler para documentar-se. Paulo Freire diria, ler para poder ler o mundo, para se emancipar, para viver de forma consciente, com autonomia. Não é? Então, o que nós lemos? A gente lê panfletos, a gente lê, por exemplo, regras de jogo, a gente lê uma bula, um termômetro, a gente lê
um cartaz, a gente lê para resumir, uma apostila, um texto para resumir, para aprender alguma coisa. Então a gente lê para N finalidades, está tudo dentro dessas situações que nós vimos aí, ok? Então, tá aqui a nossa porta de entrada. Agora, essa aula já ajuda bastante você ter uma noção geral de que sobre o que muitos autores falam sobre leitura, mas ela é a porta de entrada para o livro. Agora, nós vamos mergulhar nesse livro aí e aprender muitas outras coisas. Até daqui a pouco.